Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Boa noite aos nossos queridos ouvintes da Rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Como todos sabem, de terças e sextas-feiras é uma alegria para nós, porque estamos aqui sempre na companhia de irmãos queridos para nos trazer mensagens de otimismo, de esperança, conhecimento. Portanto, é um dia especial para todos nós. Como sabem, nós estamos aí com as nossas programações de segunda a sábado a partir das 20 horas, tentando aí de alguma forma manter o contato com os nossos assistidos, com os nossos ouvintes e os novos amigos, que a internet, graças a Deus, propicia. E como todos também devem saber, nós estamos aí aguardando, o que as autoridades aí vão nos relatar para a gente retomar as nossas atividades costumeiras. Bom, então nós vamos iniciando hoje com a prece, vamos lembrando sempre que esse é um momento especial. Vamos rogar ao nosso Divino Mestre Jesus, aos nossos benfeitores, para que possam nos abençoar, nos envolver, retirando de nós todos os empecilhos, as energias negativas, para que possamos estar em paz, em harmonia, de forma que possamos absorver os ensinamentos da noite, mas acima de tudo colocá-los em prática em nossas vidas. Mestre Jesus, abençoa a cada ouvinte, a cada irmão que está conectado conosco e toda a humanidade de forma geral, para que juntos prossigamos firmes, com otimismo e com perseverança. Vamos então iniciando mais essa atividade com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, antes da gente iniciar a palestra aí, nós vamos fazer uma breve leitura, de uma pequena mensagem que recebemos sempre aos sábados aí dos nossos trabalhos, que chama-se Padrão Mental. No torvelinho das emoções, as tristezas e as angústias determinam o substrato, para que tais ocorrências se materializem em nosso campo psíquico, gerando invariável movimento de desagregação mental. Estas ocorrências, na maioria das vezes, decorrem da falta de fé e de esperança da providência divina, que atua neste momento como um observador atento, esperando por sua vez movimento inicial, de modo a quebrar a inércia inoperante da criatura rebelde. Dissolver tais vínculos é obrigação por parte do indivíduo que permite enovelar-se em tais sentimentos de baixo teor. Quando cultivamos a fé e a esperança, criamos em torno de nosso campo mental energias desagregadoras de potencial dinâmico suficiente capaz de pulverizar qualquer agente de ordem inferior. Na contrapartida, irmãos de luz aproveitam esses momentos para auxiliar-nos na faxina mental, inoculando e potencializando cargas sutis, destinadas a promover um efeito salutar de maior durabilidade, revertendo na prática em nós no estado de felicidade e bem-estar. A natureza é complexo organismo de manifestação do hausto divino. Quanto mais o ser se sintoniza com esse padrão,
mais pleno e integrado se sente consequentemente uno com o Criador. Quaisquer ações contrárias a esse divino mecanismo, como a revolta, a insubordinação e a injúria, acabam por destoar da maquinaria celeste, desagregando-se a si mesmo. A dor é elemento mais poderoso para o reajustamento ao padrão natural. Portanto, quando sofremos, estamos em processo de autorregulação, visando tão somente ao retorno para o círculo natural das leis do Altíssimo. Pede e obtereis é a indicação de que cada criatura é construtora do seu próprio destino. A sua felicidade ou sua desdita subordina-se à responsabilidade de suas escolhas. Deus vos abençoe. Bom, meus queridos irmãos, então hoje nós temos a grata presença desse irmão querido que já veio várias vezes, fisicamente lá no nosso centro e já está aí 2 ou 3 vezes já conosco, Boa noite, André. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, muito feliz de poder estar aqui participando com vocês desse momento, embora não fisicamente, mas virtualmente, em vibrações, espiritualmente, mas com certeza em breve, ainda este ano, estaremos juntos fisicamente. Se Deus quiser. Bom, a palavra é toda sua. Bom, amigos, lembrando novamente, nós estamos aqui sempre para intermediar a luz divina, intermediar os ensinamentos de Jesus, do Consolador prometido, que é o Evangelho redivivo, trazer a luz da verdade, a luz que nos libertará. Não somos apenas intermediários e que estamos aqui trabalhando para a nossa própria libertação e ajudar os irmãos nas suas próprias libertações também. Porque Deus ajuda a criatura através das criaturas. E num momento tão complexo, delicado que nós todos estamos vivendo, com essa pandemia, que nos traz uma série de ensinamentos e com certeza deixará muitos legados para um mundo melhor na sequência, como foi previsto, é um momento muito oportuno para a gente falar sobre as potencialidades da alma. As potencialidades da alma nós precisamos utilizar, são nesses momentos de dificuldades, momentos em que a gente passa pelas adversidades, pela dor e pelo sofrimento. Sofrimento este que é um sofrimento necessário. Nada na vida acontece ao acaso. Esse tema que nós vamos estar abordando hoje, ele é inspirado no Leon Denis, que todos vocês, obviamente, conhecem. E numa das grandes obras dele, que é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele escreveu, pelo menos o prefácio está lá, 1908, há mais de um século, e é tão pertinente porque traz verdades fundamentais para esse momento que nós estamos enfrentando, esse ápice da transformação moral. Então, ele nos aborda as potencialidades da alma. E dentre elas, hoje nós vamos falar sobre a vontade, a consciência, o pensamento e o amor, fundamentais na construção da nossa libertação, na construção de nossa verdadeira felicidade, da nossa ascensão, da nossa elevação. A vontade, no Livro dos Espíritos, na questão 909, que fala sobre as paixões inferiores, Kardec pergunta aos espíritos como vencer as más inclinações. E os espíritos são muito claros e respondem com significantes esforços: se vós tivesses vontade, mostrando que a vontade é realmente a maior potencialidade que nós temos. E isso todos os benfeitores nos falam sobre isso, todos, sem exceção. Os mais conhecidos, o Dr. Bezerra de Menezes, a irmã Dufour, Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz, Dr. Inácio Ferreira e tantos outros, Leon Denis,
nos fala exatamente que nós subestimamos essa grande potencialidade que nós temos. A vontade é o nosso motor, é o ponto de partida, e que nós precisamos utilizá-la, principalmente em momentos como esse que nós estamos vivendo. Então, Leon Denis nos fala que a vontade é a maior de todas as potências. Ele nos fala que o nosso pensamento ele é muito flutuante. E é verdade isso, né? A gente observa como que o nosso pensamento uma hora está bom, outra hora está ruim. É muito fácil a gente sair da luz e ir para a escuridão. É muito fácil a gente estar pensando positivamente, com otimismo, e de repente baixar uma tristeza e um pessimismo. Nós vivemos essas flutuações no estágio que nós vivemos, que nós estamos, que nós nos encontramos. E aí, neste momento, é muito importante a vontade de ficarmos bem conosco mesmo, a vontade de estarmos com pensamento positivo, com otimismo. Eu sempre gosto de lembrar uma das grandes mensagens que o Dr. Bezerra nos deixou, que é em relação a nós afastarmos o pessimismo de nossas vidas, porque o pessimismo é a hipnose do mal, são palavras dele, mas todos os benfeitores falam isso. Chico Xavier falava isso muito, para tomarmos muito cuidado com o pessimismo, fundamental vigiarmos o nosso pensamento para que ele não nos tome, porque ele se torna um verdadeiro parasita que não nos deixa evoluir, que não nos deixa avançar. Então nós temos que valorizar e saber que a vontade ela é muito forte e ela tem que se sobrepor sobre a matéria, da mesma maneira que a alma se sobrepõe sobre o corpo. E não é à toa que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a mensagem de Jesus: a fé transporta montanhas. O que ele quer nos dizer com isso? A vontade no bem transporta montanhas. Ela é muito mais poderosa do que o mal. Ela é muito mais poderosa do que o pessimismo, do que a tristeza. E que nós temos que trabalhá-las. E o momento é propício para isso. Todos nós estamos nesse momento passando por uma provação, é uma provação coletiva, para justamente exercitarmos e desenvolvermos isso. É uma oportunidade que todos nós estamos tendo. Nada na vida é ao acaso. Nós sabemos que nós estamos passando por um momento de grandes migrações de espíritos, vinda de espíritos evoluídos, ida de espíritos inferiores, persistentes no mal, persistentes no equívoco, endurecidos e cristalizados, que irão para mundos inferiores para que lá possam ter o aprendizado necessário e serem úteis, porque aqui não podem mais ficar, porque existe o time dos mundos e nós estamos no momento da evolução deste planeta. Nós temos um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio ele tem limitações. Existe um comando superior. E nós, espíritas, temos que estar com isso muito bem incorporado dentro de nós, que nós temos um papel muito importante nesse processo de transição planetária, nesse processo de transformação moral. E nós, mais do que os demais, que não têm ainda a oportunidade do conhecimento, ou que ainda não foram tocados, nós não podemos ter dúvidas. Nós não podemos nos abater com as vibrações negativas. Os benfeitores nos falam que nós estamos vivendo no momento de uma grande batalha que está sendo travada nos dois planos, no plano espiritual e no plano encarnado, onde espíritos inferiores, endurecidos e cristalizados no mal, estão no desespero, tentando impedir o processo evolutivo. Isso já foi nos avisado há mais de 2000 anos por Jesus Cristo. E todos os benfeitores vêm nos avisando isso já há tempos. Allan Kardec deixou isso muito claro. E está, inclusive, pontuado em relação ao tempo, ao momento, início do século XXI. Está lá na Gênese. Está lá em Obras Póstumas. Emmanuel cita isso também.
Chico Xavier, antes de desencarnar, nos falou sobre isso. Então nós não podemos vacilar, porque nós somos postes para iluminar. Só que para que a gente possa colaborar com os benfeitores daqui do plano encarnado, vibrando positivamente, iluminando, nós precisamos estar com a nossa luz acesa. Se nós não estivermos com a nossa luz acesa, nós vamos iluminar como? Nós temos que estar com a nossa luz acesa, para que possamos ser melhores enxergados pelos espíritos de luz. E que possamos receber mais luz, sermos ainda mais iluminados, com o objetivo de iluminarmos. Esse é o papel dos obreiros do Mestre, dos trabalhadores da última hora. Como que nós vamos transmitir otimismo se nós estivermos no nosso interior com pessimismo? Como que nós vamos levantar o ânimo, o moral das pessoas que estão ao nosso redor, se nós estivermos tristes e desanimados? E nós sabemos que a tristeza e o desânimo atrai os espíritos inferiores, atrai as vibrações negativas. E é um processo de ciclo vicioso. Então, mais do que nunca, está na hora de nós testarmos tudo aquilo que a gente vem pregando. Tudo que nós espíritas tanto estudamos, falamos, né? Fazemos as nossas discussões, as nossas reuniões, os nossos estudos, tem que colocar na prática. E aí tem uma coisa muito interessante que Leon Denis, veja bem, isso em 1908, Leon Denis nos fala o seguinte, que em épocas de epidemia, olha só, hein? Isso foi antes da gripe espanhola, quando ele escreveu isso. E ele falou, em épocas de epidemia, o contágio se dá principalmente para as pessoas que estão com suas forças vitais em desarmonia, que estão com afinidades com as causas mórbidas. Essas são as mais atacadas, porque as pessoas firmes, com otimismo, com vontade firme no bem, confiando no comando superior, essas têm a sua imunidade melhor. Elas ficam mais isentas e geralmente elas escapam dos contágios ou quando os têm, conseguem superá-los de uma maneira mais amena. Então, olha, veja bem, isso foi escrito por Leon Denis em 1908, precedendo a gripe espanhola, que do ponto de vista de virulência, de capacidade letal, ela foi muito maior do que essa atual. Mas essa atual está causando muito mais pânico e desespero na população e na sociedade mundial. E, obviamente, envolvendo uma série de outras coisas. E que nós precisamos estar muito firmes e realmente com a fé bastante acesa. Então, o Leon Denis nos explica que a vontade, a confiança e o otimismo são capazes de desviar o mal. E que o desânimo, o medo e o mau humor nos desarmam e nos entregam ao mal. Nos desarmam e nos entregam ao mal. Olha como isso é sério. Olha como isso é verdadeiro. Hoje a ciência, as pesquisas científicas mostram como as nossas emoções e os nossos pensamentos negativos de tristeza, de depressão, de pessimismo, nos faz adoecer mentalmente e fisicamente. Nos faz ter câncer. Hoje as pesquisas científicas estão mostrando isso. Eu estou agora, nesse momento, fazendo um grande levantamento das maiores publicações dessas últimas décadas. Nós estamos escrevendo um livro, Medicina e Espiritualidade, para os cursos de medicina aqui no Brasil, e nós estamos fazendo esse levantamento. São milhares de trabalhos, vocês não fazem ideia a quantidade de evidência científica que está vindo mostrar e provar coisas que os espíritos nos falam há tanto tempo. Há tanto tempo. E os americanos, inclusive, já trabalham com isso há algum tempo. A questão de que o pessimismo torna a pessoa fraca e que o otimismo torna a pessoa forte.
Hoje a neurociência, a psicologia, a psiconeuroimunologia hoje é uma área de pesquisa enorme, um campo imenso, que está justamente mostrando e comprovando, através da ciência, aquilo que nós espíritas já sabemos, mas que precisava ter essa comprovação conforme Allan Kardec já havia previsto. Vê que uma coisa maravilhosa. E aí tem uma coisa muito interessante que Leon Denis nos fala nesse livro. Ele nos fala de Sócrates, filósofo grego. E Sócrates deixou um testemunho que eu acho que é fundamental todos nós sabemos. E que nós que sabemos temos que divulgar. Sócrates, ele falava o seguinte, que ele percebia que nele existiam duas correntes que circulavam dentro dele. Uma corrente do bem e uma corrente do mal. E o que ele fazia? Ele fazia a vontade dele prevalecer a corrente do bem. A vontade dele prevalecer a corrente do bem. Esse é um ensinamento fundamental. E ele nos falou o seguinte, que em todos os casos de influências, sejam influências do mundo espiritual para nós aqui encarnados, ou influências de encarnados para encarnados, a nossa vontade é que vai rejeitar ou aceitar. Rejeitar uma influência negativa e aceitar uma influência positiva, ou o contrário. Rejeitar a positiva e aceitar a negativa. É essa que nós não podemos. Então, meus caros companheiros, não tenhamos ilusão. Todos nós, nesse momento que vivemos, nesse estágio evolutivo, nós temos a luz e a escuridão dentro de nós. Nós temos correntes do bem e do mal circulando dentro de nós. Todos nós. Todos nós. E que nós precisamos é trabalhar para que prevaleça a corrente do bem. Chico Xavier falava isso. Um espírito de luz que esteve aqui encarnado, com uma obra espetacular, e o legado que nos deixou, ele falava isso. Divaldo Franco, que hoje é a nossa referência encarnada do movimento espírita, ele nos fala isso. Há pouco tempo atrás, ele passou por uma experiência muito difícil. Ele falou isso na televisão, há pouco tempo atrás, quando ele foi extremamente assediado por espíritos inferiores. Ou seja, nós temos isso. Mesmo os mais evoluídos, todos nós temos. E nós temos que ter a consciência disso, para que a gente possa trabalhar isso e vencer isso. Bom, a segunda potência da alma é a consciência. E a consciência aqui, Leon Denis quer nos dizer que é o sentido íntimo, que nós precisamos fazer uma introspecção. Olha o momento que estamos vivendo, propício para isso, para desenvolver a nossa vontade, exercitá-la e desenvolvermos esse autoconhecimento, essa busca interior. E Leon Denis quer dizer isso, esse sentimento íntimo. Isso bate com a questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos qual o melhor meio de melhorar e resistir ao mal. E aí Santo Agostinho responde a Allan Kardec que é conhecer-te a ti mesmo, como já dizia um sábio da antiguidade. Qual sábio da antiguidade? Aquele mesmo que nós acabamos de falar, Sócrates. E Santo Agostinho ainda nos ensina, nesta questão do Livro dos Espíritos, como nós fazermos isso, de conhecermos a nós mesmos. Ele fala para que a gente sempre faça uma autorreflexão todos os dias, principalmente ao final do dia, à noite, a hora que você for dormir, se interrogar, perguntar aquilo que você fez de bom e aquilo que você deixou de fazer de bom, ou aquilo que você fez de mal, a quem que você agrediu, a quem que você pode ter agredido, machucado, né? Invadido, porque nós temos uma tendência, nós, seres humanos imperfeitos, de querer impor as nossas ideias. E muitas vezes nessa questão de querer impor as nossas ideias, a gente agride psiquicamente as pessoas.
Nós não temos o direito de agredir psiquicamente as pessoas. Nós temos que respeitar o momento de cada um, mesmo aquele mais endurecido. Muitas vezes é melhor o silêncio. E a melhor maneira de ajudarmos esses endurecidos e cristalizados, equivocados, é a prece. Então não vamos perder tempo em discussões inúteis. Façamos a prece para esses endurecidos. Essa é a forma de a gente trabalhar, né? E no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho ensina sobre isso. E fala para nós trabalharmos diariamente a nossa consciência. Então, Leon Denis nos fala que a importância de estarmos sempre, periodicamente, fazendo esse exame íntimo, diariamente. E que a consciência aqui não está ligada à questão cognitiva, ao sentido físico, não. Aqui ele está nos falando sobre o sexto sentido, sobre o sentido espiritual, sobre a consciência moral, sobre a consciência espiritual, que está ligada às nossas faculdades mediúnicas. Exercitar esse sentimento íntimo que vai nos proporcionar a ascensão aos planos superiores. Que nós temos que conquistar a posse de nós mesmos. Essa é uma frase que nós temos que guardar, fazer colinha, colocar no computador e ler todo dia. Nós temos que conquistar a posse de nós mesmos. Nós temos mania de querer ficar conquistando a posse do outro. E aí a gente se desgasta inutilmente. O que nós temos que fazer, a obrigação nossa como espíritas, é transmitir a luz, transmitir a verdade, transmitir os ensinamentos de Jesus, principalmente as leis morais, o Evangelho, porque nós precisamos da transformação moral. Não há outro caminho para a nossa ascensão que não seja a transformação moral. Transmitir, promover a reflexão na cabeça das pessoas. Promover a reflexão na cabeça das pessoas. Não impor ideias. Esse é um grande equívoco que o ser humano tem mania, de querer impor as ideias. Nem no espiritismo nós devemos fazer isso. Imagina essas doutrinas radicais políticas que estão criando todo esse, pesando mais ainda esse momento que estamos vivendo com essa virose. Como essa virose se tornou política. Mas não foi à toa, viu? Não foi à toa. Tem motivo, tudo tem motivo. Nada é o acaso. A sujeira vem, mas vem em peso. Para quê? Para ser limpa. Porque é através do sofrimento e das adversidades que nós vamos exercer as nossas potencialidades da alma, é que nós vamos crescer, é que nós vamos sair da acomodação. E também através desses momentos que as máscaras caem, porque nós estamos no momento da separação do joio do trigo. Jesus tinha avisado isso. Que ele viria na forma do Consolador prometido, os Espíritos, o Espírito da Verdade, para este momento. Este momento que está lá na Gênese e que outras religiões consideram como Apocalipse, como juízo final, e nós sabemos, espíritas, que é o juízo geral. É a saída do velho mundo e a entrada de um novo mundo. É o processo evolutivo deste mundo em que vivemos. E nós precisamos, obviamente, exercitar esse sentimento íntimo, trabalhar essa nossa consciência e saber que, primeiramente, o nosso objetivo é a posse de nós mesmos. O maior objetivo do Espiritismo é que nós nos tornemos pessoas melhores. Nós, cada um, individualmente. Para que possamos, a partir daí, transmitir esse sentimento, esse pensamento. E no somatório, temos, então, uma sociedade melhor. Então, ou seja, a revolução ela é sempre de dentro para fora. Exatamente o contrário que os equivocados, os alucinados nessas doutrinas políticas, sociológicas, filosóficas, radicais, pecam e erram e causaram tanto dano na humanidade. E nós estamos vivendo isso agora.
também não é ao acaso. Vem a terceira potencialidade da alma, o pensamento. Nossa, Chico Xavier falava tanto sobre isso, sobre o pensamento, que o pensamento ele é criador, ele é grande, ele é sagrado, mas ele é temível, porque ele pode ser responsável tanto pela nossa descida como pela nossa ascensão. Então, o pensamento ele é fundamental. E para dar força ao pensamento é preciso sentir. É a história do Evangelho. Não adianta saber o Evangelho. É preciso sentir o Evangelho. Porque é o sentimento que dá força ao pensamento. Se nós tivermos com o pensamento sem o sentimento, ele é vazio, ele é estéril e ele é facilmente derrubável. Então, a importância de termos a confiança. Essa confiança tem que estar no nosso pensamento. Confiança no comando superior. Que isso? Acharmos que está tudo perdido? Que nós estamos num momento de desequilíbrio em que a humanidade está perdida? De forma alguma. Pelo contrário. Pelo contrário. E se vem essa pandemia, seja lá como ela surgiu, que agora nesse momento o que interessa é que ela veio. E se ela está com envolvimentos políticos, não interessa. Ela está aí presente porque precisa estar, porque é necessário. Lógico que muitas vidas estão sendo ceifadas, muitos sofrimentos. Ninguém queria isso. É lógico que Deus não queria isso. Na verdade, os sofrimentos eles vêm por culpa nossa. Nós sabemos da lei de causa e efeito. Tudo de ruim que passamos, nós que causamos. E é através dos erros que a gente vai aprender para evoluir e passar a errar menos. É assim o processo evolutivo. É por merecimento, é por esforço. Agora, lógico que nós estamos sendo bem amparados o tempo todo. Mas é lógico que os benfeitores, eles têm limites também para interferir no nosso livre-arbítrio. Se nós rejeitarmos a ajuda deles, não tem como ele nos ajudar. Eles falam isso. André Luiz mostra isso nas obras do mundo, da vida no mundo espiritual, naquelas obras psicografadas por Chico Xavier. André Luiz fala sobre isso. Quantas e quantas vezes ele participou, né, de vindas de espíritos evoluídos aqui na Terra, no plano encarnado, até nas casas espíritas, para ajudar as pessoas e não conseguiam ajudar. Porque as pessoas não estavam perceptíveis à ajuda, negavam a ajuda. Por isso é tão importante estarmos conectados e com esse pensamento ligado ao plano superior. Agora, nós que sabemos da imortalidade da alma, nós sabemos que esses que estão desencarnando estão todos sendo bem amparados. Estão todos sendo bem amparados. Esse sofrimento é um sofrimento relativo. Os espíritos falam que de lá a gente tem uma outra visão, que a coisa é muito curta, diante de uma imensidão da imortalidade da alma. Tá? Nós precisamos fazer em nós a luz, e não a sombra. Nós precisamos fazer em nós a luz, e não a sombra. Isso nós temos que fazer, primeiramente, com nós mesmos. E, a partir daí, transmitir isso para as pessoas ao nosso redor. E levantarmos o ânimo das pessoas. E mostrarmos que precisamos ter a confiança que existe um comando, nada está fora do controle. Quem está no leme, nós sabemos quem é. Nós sabemos quem está no leme. Agora, nós também temos que saber qual é a nossa responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. As coisas não caem do céu. Então, o pensamento nós precisamos ter disciplina. Lembra que Emmanuel falou para Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Pois é, Leon Denis fala a mesma coisa. Disciplina no pensamento, fiscalizar o pensamento e direcionar o nosso pensamento para fim nobre. O nosso pensamento tem que ser direcionado para um fim nobre. Isso é fundamental que a gente esteja com isso em mente. Essa é a nossa missão. Fim nobre para nós mesmos e para o mundo em que vivemos. Leon Denis nos ensina alguns macetes, algumas formas de a gente poder estar trabalhando isso.
Então ele fala para a gente desenvolver leituras nobres e edificantes. Não ficar lendo besteiras. Não ficar lendo notícias ruins. Vamos ler o Evangelho, vamos ver o Livro dos Espíritos, vamos ler a obra de André Luiz, os 13 livros básicos. Vamos reler a codificação. São tantas obras psicografadas por Chico, de Emmanuel, tantas obras psicografadas por Divaldo e tantos outros. Tem tanta leitura nobre, tem tanta coisa para a gente aprender. Olha que momento propício. Se você está em casa, se você está necessariamente preso dentro de casa, não está podendo desenvolver as suas atividades, momento para você utilizar para essas leituras nobres. Meditação. Meditação é importante, hoje a ciência prova isso. Como é importante a meditação. Não importa a técnica, é fazer aquela sua autorreflexão, acalmar o coração, fazer uma higiene mental, elevar o pensamento, refletir coisas boas, enxergar pelos olhos da alma. Nós precisamos evitar as discussões ruidosas, as discussões inúteis. Observe como nós estamos sendo assediados. Isso faz parte do momento atual. Nós espíritas, nós chamamos a atenção dos espíritos de luz quando acendemos a nossa luz. Mas nós também chamamos a atenção dos trevosos. E que aí eles vêm para tentar atrapalhar o nosso trabalho. Porque eles não querem que a coisa ande. Só que a coisa vai andar. Só que nós temos que tomar cuidado, sermos muito vigilantes. Momento necessário para estarmos extremamente vigilantes. Vigiando o nosso pensamento. Não vamos cair em discussões ruidosas. É necessário vigiar todos os nossos atos, principalmente os atos impulsivos. Na impulsividade, nós não fazemos nada que preste. Nada que preste. O ditado popular de contar até 10 e respirar fundo é pura verdade. Nós precisamos trabalhar isso. Fundamentalmente. E nós, espíritas, que estamos sendo avisados e assediados, sim. Observe como está tendo muito conflito entre os espíritas. Correntes de um lado, correntes de outro. Até política entrou na doutrina espírita. E nós estamos vendo discussões inúteis. Muitas vezes jogos de vaidade dentro do movimento espírita. Isso não pode acontecer. Isso não tem nada a ver com a doutrina. A doutrina nos diz que nós não podemos julgar e condenar, nós temos que respeitar o momento de cada um. Óbvio, não é para sermos omissos. Omissos não. Numa questão do evangelho, Allan Kardec pergunta: quando que nós devemos, por exemplo, mostrar a verdade publicamente numa situação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas? Quando essa verdade vai evitar o mal comum. Quando essa verdade vai evitar o mal comum. Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, não foi omisso. Jamais utilizou da violência. Jamais utilizou da violência. Jamais utilizou da imposição das suas ideias. Ele podia. Ele podia, por exemplo, tranquilamente, com as suas faculdades mediúnicas, médium de Deus, hipnotizar a todos os que estavam fazendo mal. Não. Estaria agredindo o livre-arbítrio que cada um tem que construir. As obras têm que ser construídas. Jesus não impôs nada a ninguém, mas ele foi corajoso de mostrar a luz. E cada um utilize se quiser. Então, não confundirmos que a passividade, a resignação, com acomodação, com omissão. Não, omissão não. Omissão não. Nós temos que ter discernimento, fé raciocinada. Kardec nos deixou isso tão claro. É necessário termos a fé raciocinada. E aí vem a quarta potencialidade, segundo Leon Denis, a mais importante de todas. O amor. Ah, o amor, o sol das almas. Mas um amor não é esse amor inferior. Não é amor de posse. Entendimento de um amor amplo, de um amor verdadeiro. O amor que Jesus nos ensinou. Que está lá
no mandamento mais importante, no maior de todos: amai a Deus e amai ao próximo como a si mesmo. Amai-vos como eu vos amei. Foram mensagens que ele deixou muito fortes. Então, sabemos que o amor é o princípio da vida universal. O amor é mais forte que o ódio. Pedro, apóstolo de Jesus, falou que o amor ele é capaz de deletar, de apagar todo o mal que fizemos. O amor. André Luiz fala isso também, que a prática da caridade neutraliza o mal que fizemos. Então, a maneira que nós temos de amenizar os nossos sofrimentos é praticar o bem. Esse é o melhor caminho. Dr. Bezerra fala muito isso. Dr. Bezerra de Menezes fala muito isso. Melhor tratamento e remédio para depressão, para tristeza, é trabalhar no bem, a prática do bem. O amor depura a inteligência. Inteligência sem amor é um perigo. Vide a história da humanidade. O amor, gente, neutraliza o mal. O amor é o resumo de tudo. Se tivéssemos que resumir o Evangelho em uma única palavra, com certeza essa palavra seria amor. Nós estamos aqui na Terra para aprender a amar. Não precisaríamos estar passando por sofrimentos se tivéssemos nos amando, que foi o ensinamento que Jesus nos deixou. Como nós somos teimosos, somos refratários, insistimos no erro, aí tem que vir um sofrimento para botar a gente nos eixos. É assim que funciona. Leon Denis deixa muito claro, assim como todos os benfeitores, que o amor salvará o mundo. O amor salvará o mundo. E aí ele resume que todo o poder da alma se encontra em 3 palavras. Todo o poder da alma se encontra em 3 palavras. Querer. Precisamos querer. E é através de você querer que você vai desenvolver a sua vontade e aprender a dirigir essa vontade. Dirigir para o bem. Saber. Precisamos saber. E para saber, nós temos que estudar as obras. Ler a codificação, ler as obras de André Luiz, ler as obras todas psicografadas por Chico, Divaldo e de muitos outros. Leon Denis, que nós estamos falando hoje, basicamente dessa obra de Leon Denis. Precisamos do conhecimento. Para ter conhecimento, precisa estudar. Precisa estudar. Senão a gente se desvia. Se nós não tivermos o conhecimento das leis universais, a gente se desvia. E a terceira palavra é amor. É amor. Leon Denis nos fala o quê? Que o amor está acima de tudo. Não adianta querer e não adianta saber, se não houver amor. Aí o querer e o saber se tornam vazios, se tornam estéreis. Então, meus amigos, eu gostaria de estar encerrando aqui agora a nossa reflexão de hoje, falando que o que mais importante que o Evangelho redivivo nos traz. Primeiro, a divindade, que nós temos um Pai Criador justo, de sabedoria e de amor infinitos. Segundo, a imortalidade da alma. A morte é uma mentira. Nós somos espíritos imortais. Nós que sabemos disso, não podemos temer a morte. Porque a morte é apenas do corpo físico. Nós continuamos. E terceiro, só existe um caminho, a prática da caridade. Por isso que o Evangelho redivivo nos fala que a caridade é a única forma de nossa salvação. Não importa qual seja a nossa religião, não importa qual seja a nossa crença, as nossas obras são construídas com a caridade. Mas nós precisamos entender o que é a caridade, porque não é só dar esmola, dar sopa, não é só dar arroz. Não é só isso. O auxílio assistencial, social, é muito importante, principalmente em horas como essa, que tem tanta gente desempregada, que tem tanta gente passando fome, e que o suicídio aumentou muito.
O suicídio já estava altíssimo, 1 a cada 40 segundos no mundo, já aumentou muito, porque tem chefes de famílias desesperados. É muito fácil para quem está com seu saláriozinho batendo na conta todo mês, bem tranquilinho, falar, fique em casa, fique em casa. É muito fácil isso. Então temos que tomar muito cuidado. O que é caridade? Na questão 886, né, o Allan Kardec pergunta aos espíritos como que Jesus entendia a caridade. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Essa é que nós temos que praticar. Benevolência, indulgência e perdão. Nós estamos sendo convocados para praticar essas três, neste momento de provação coletiva. Essas pessoas equivocadas, que estão se utilizando deste momento trágico para tantas famílias, em todos os sentidos, e tirando proveito em cima dessa situação, e pior, proveito inclusive político, essas pessoas devem ter pena. Não podemos ter ódio. Não podemos ser omissos. As verdades têm que ser ditas. É o que Divaldo faz muitas vezes, e muitas vezes ele é tão retalhado porque ele tem coragem de falar o que precisa ser dito. Não podemos ser omissos, mas não podemos ter ódio dessas pessoas. Nós temos que ter indulgência com as perfeições e imperfeições alheias. Sabemos que essas pessoas são doentes e que o mal que estão fazendo a muitos, eles vão se encontrar com a justiça divina, que é a sua própria consciência, que é implacável. A lei de causa e efeito não tem como escapar. Ela vem na vida atual e está vindo numa velocidade muito grande, mais do que antigamente, e não escapa na hora do desencarne. Então não temos que alimentar ódio, inquietude, irritação. Temos que ter indulgência e perdão. Lembra de Jesus na cruz, quando pediu ao Pai para perdoar aqueles que não sabiam o que faziam, que não sabiam o que estavam fazendo. Por isso que uma das mensagens mais importantes do Evangelho é: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há felicidade verdadeira. Somos felizes quando fazemos atitudes no bem. E estamos aqui para nos tornarmos pessoas do bem. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, que possamos ter muita calma, muito discernimento, muita serenidade, porque nós espíritas temos um papel muito importante neste momento de transformação moral. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, querido André, por essa maravilhosa palestra, por essa exortação ao bem, que possamos aí continuar firmes, seguindo tudo isso que você nos deixou, e que Deus te abençoe e te ilumine. Então, neste momento, queridos irmãos, vamos novamente congregar os nossos melhores sentimentos e vamos elevando os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ilumine, e que através dessas vibrações possamos receber coletivamente tudo o que for do nosso merecimento. Sabemos, Mestre Jesus, que as vibrações penetram no éter universal e chegam onde tem que chegar. Então que nessa hora bendita, sintonizados com essa força de luz, e essa mesma luz penetre o coração de cada irmão, retirando todos os entraves, os empecilhos, os sentimentos ruins, convertendo em sentimentos positivos e otimismo e esperança. E que nessa semana vindoura seja repleta de trabalho, no bem, na fraternidade,
de saúde, de equilíbrio, de harmonia, e que cada vez mais estejamos sintonizados nesse ciclo de amor, no hausto divino que chega a nós a todo momento, indistintamente. Mestre de luz, dai a cada um sempre segundo as suas obras, e que a cada dia do nosso viver seja um exemplo para aqueles que jazem na escuridão. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, André. Obrigado a todos os nossos ouvintes que estiveram aí conectados conosco. E que, se Deus quiser, na semana vindoura estaremos juntos novamente. Não percam aí a nossa programação. Estejam sempre ligados a partir das 20 horas de segunda a sábado. Fiquem em paz. Que Deus os ilumine agora e sempre. Obrigado. Assim seja.